Agora entrando bem diretamente mesmo no nosso conteúdo, eu gostaria de destacar aqui com vocês conceitos importantíssimos que, como eu disse, vão acompanhá-los ao longo de todo o curso, obviamente vão acompanhá-los também no mercado de trabalho. Vocês conhecem os 4 P's do marketing. O que significa esses 4 P's? Então, o produto, que é testes de desenvolvimento, qualidade, diferenciação, embalagem, marca nominal, marca registrada, serviço, assistência técnica, garantias. Nós temos o preço, que é as políticas de preço, métodos para determinação, descontos por quantidades, condições de créditos e prazo. Nós temos o ponto de venda, que é o que nós chamamos também de distribuição, canais de distribuição, distribuição física, transporte, armazenamento, centros de distribuição, logística. Não, professora, eu comprei pela internet. Sim, você comprou ali pela internet, realmente ele é um ponto de venda, né? Você vai acessar ali o site e vai estar comprando. Mas para chegar até a sua casa, precisamos precisamos de uma logística, né? A promoção, que aí nós entramos desde o início ali, tá, pessoal? A gente, enquanto comunicadores, como eu falei, enquanto gestores da comunicação, desde a execução, desde quando se concebe um produto, é muito interessante assim a participação da comunicação, e aí a gente entra na questão das pesquisas. Será que esse produto mesmo que o cliente quer, que ele teve uma ideia, será que é um produto que realmente vai ter um mercado consumidor? Então nós poderíamos entrar ali já como aplicando, né, essas pesquisas para saber se realmente é isso que o consumidor quer. Mas na promoção é que entra mesmo de fato o nosso trabalho de comunicador, né? A propaganda, a publicidade, a promoção de vendas, a venda pessoal, as relações públicas, o merchandising. As eras do marketing, também é muito importante que você saiba. A era da produção, que é o período aproximado ali antes dos anos 20, um produto bom se venderá por si mesmo. A era das vendas, que é ali antes da década de 50, propaganda e venda criativas vencerão a resistência do consumidor e o convencerão a comprar. Isso vai muito ao encontro da teoria crítica da comunicação, vocês se recordam disso na disciplina de teoria da comunicação, em que nós tínhamos toda aquela ideia da manipulação dos dos meios de comunicação, né? Que o meio de comunicação era aquele que manipulava você a comprar e você comprava de forma totalmente sem reflexão nenhuma. Hoje mudamos muito sobre isso, né? Hoje nós mudamos muito isso. Hoje a teoria que nós discutimos muito é a teoria dos estudos culturais, que não é o que a televisão, a internet, o rádio, os meios de comunicação faz conosco, é o que nós fazemos, né? E isso é uma mudança que aconteceu, principalmente com o advento das redes sociais, onde nós escolhemos o que a gente quer ver, né? Eu já citar um exemplo bem direto. Antigamente, todo mundo sentava de frente à televisão às 8 horas para assistir o Jornal Nacional e todo mundo ficava caladinho lá, recebendo aquelas notícias, né? Hoje não, hoje as notícias que passam no Jornal Nacional a gente já teve acesso a elas durante todo o dia, por meio das redes sociais. E por fim, a era do marketing, que é a segunda metade do século XX, que o consumidor é o rei, né? O que eu acabei de falar, nós temos que traçar estratégias para que esse consumidor disperso, esse consumidor que tem inúmeras oportunidades, por que eu vou assistir Jornal Nacional se eu já sei todas as notícias durante todo o dia, né? Então, é justamente isso, o consumidor é o rei, busca uma necessidade e satisfaça-o, né? O processo motivacional com base nas necessidades de Maslow, ele diz que tem as necessidades fisiológicas básicas, as necessidades de segurança, as necessidades sociais, a autoestima, a autorrealização. Aí eu chamo a atenção para vocês mais uma vez do nosso curso de Psicologia da Comunicação, nossa disciplina que nós tivemos. Tudo isso nós conversamos e discutimos nessa disciplina. A propaganda versus promoção. A comunicação pode ser realizada através da propaganda e da promoção, né? Propaganda e promoção ali, a questão do preço e do custo. Os custos que irão determinar o preço do produto e do serviço, como também irão determinar o percentual de desconto a ser oferecido no ato da oferta. Então, a distinção entre preço e custo é algo que vocês precisam ter em mente. Quando a gente fala de pesquisa, tem uma coisa muito interessante, que são os dados primários e os dados secundários. Então, por exemplo, quando eu vou até o IBGE, quando eu vou até o IPEA, por exemplo, Instituto de Pesquisa Aplicada, eu já estou pegando dados secundários, ou seja, o IBGE e o IPEA que fizeram os dados primários. Então, quando você recebe lá na sua casa os recenseadores do censo e fazem perguntas lá para vocês, eles vão fazer uma pesquisa e vão apresentar um dado primário. A população da sua cidade tem tantos mil habitantes, sendo tantas mulheres, tantos homens, tantas crianças, tantos idosos.
Então, tudo isso são dados primários. Quando se fala em pesquisa também, nós precisamos saber a diferença entre qualitativo e quantitativo, né? Então, uma entrevista qualitativa, acabei de falar, o qualitativo é, por exemplo, uma entrevista, onde eu vou fazer várias perguntas, né? E eu vou ali depois fazer um relatório de pesquisa mediante a análise da entrevista que eu fiz. Quando é quantitativo, nós levamos mais em consideração a questão de questionários, né? Não que questionários também abertos podem ser usados para uma pesquisa qualitativa, não que eu esteja dizendo isso, mas o quantitativo, geralmente, eles vão pelos lados mais exatos dos números. Por exemplo, uma pesquisa qualitativa, eu fiz a análise crítica do discurso na minha dissertação de mestrado, então é uma análise qualitativa, porque eu fiz algo bem subjetivo de uma análise de crônicas, então eu tinha toda uma tabela ali que eu seguia, porque a análise crítica ela tem também um roteiro pré-estabelecido, obviamente, mas é diferente se eu tivesse feito quantitativo, eu ia falar quantas vezes as crônicas apareceram na revista O Cruzeiro, aí eu contar lá 55, então isso aí é uma análise quantitativa. A classificação da pesquisa, então, ela pode ser exploratória, ela pode ser descritiva e ela também pode ser causal. A pesquisa de mercado são realizadas por meio de testes, podendo apresentar variáveis independentes e variáveis dependentes. Os instrumentos de coleta, como eu falei para vocês, podem ser entrevista, pode ser observação na pesquisa de mercado, pode ser etnografia, pode ser um estudo de caso. Então, por exemplo, professora, eu estou trabalhando numa empresa e eles querem lançar, como eu citei para vocês, eles querem lançar uma página na internet, eles querem utilizar as redes sociais para reunir fãs, reunir pessoas que gostam ali de Harry Potter, que gostam de super-heróis, que gostam de jogos, gostam de games e tal. Eu tenho várias opções, eu posso aplicar um questionário para que eu possa ver se isso realmente é viável, como eu fiz com vocês em sala de aula, mas eu posso também fazer uma entrevista, eu posso pegar algumas pessoas ali, pensar um público-alvo ali que seria, e posso fazer entrevista com elas. E isso pode ser uma ferramenta muito estratégica em que eu posso analisar esses dados e eu posso confirmar a minha hipótese de que realmente vai ser um excelente investimento, ou eu vou falar, não, ô cliente, isso é uma péssima ideia. É por isso que a pesquisa ela é importante. A etnografia, o estudo de caso e vários outros. População, censo e amostra, algo muito importante. Qual que é a população, qual que é o censo, qual que é a amostragem. Por exemplo, eu vou fazer uma entrevista com 1000 fãs, não. Eu posso fazer ali com 5 pessoas, né? Isso é muito interessante e importante também. Então, nesse vídeo eu falei rapidamente sobre algumas considerações, tá? Só pra gente fazer uma revisão aí de todo o conteúdo que vocês já estão lendo e estudando e se preparando para as provas. E logo a gente traz mais conteúdos para vocês sobre a disciplina de pesquisa de marketing. Pesquisa de mercado.